Deus é Paz do bom. Senhor Paz do Senhor, Jesus. irmã Siene. Paz do Senhor, os que vão nos Ah, ver. eu até tentei cantar aqui, mas a garganta está um pouco debilitada, estou um pouco Esse gripada. tempo Mas eu queria foi tanto judiando. cantar esse louvor, porque ele é lindo, Mari. Não sei se você já conhece, da Ana Paula Valadão, que fala, né? Ainda existe uma cruz. Eu vou cantar só um pedacinho, porque ele é lindo demais. Fala assim, vai ficar meio baixinho. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Dia a dia, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz. Ai, é lindo demais. É isso aí. Ele já ouvi. É lindo mesmo. Os hinos da Ah, é Ana Paula Valadão, verdade. todos E lindos, é né? bíblico, né? Não tem nada mais lindo do que a gente cantar algo que é inspiração do Espírito Santo, né? É verdade. Só fugindo um pouquinho do que a gente vai falar, mas dentro do contexto, essa semana eu falei aqui na igreja que eu amo os hinos da harpa, porque os hinos da harpa são sensíveis, né? É, Você não vai ver hino da harpa falar para o homem, você vê o é, hino da harpa é voltado a Deus, né? Fala lá o Rude Cruz, né? Hino lindo, Rude Cruz se erigiu, nela um dia fugiu, né? E ele pagou Ô, todos os Mari, nossos pecados na cruz. você me fez Então, lembrar um aqui da nossa época, quando a gente, lá no início da nossa conversão, que é aquela famosa, né, do missionário R.S. Soares, que fala: Estou seguindo a Jesus Cristo nesse caminho, eu não é isso aí mesmo. desisto. E o interessante desse louvor, que o autor desse louvor, ele estava cantando, na verdade, ele compôs esse hino no momento em que ele estava indo ser, como é que eu vou dizer? É, é, ai, gente, aquilo que os missionários tanto sofrem lá fora, no Brasil, hã? Perseguido, perseguido, É, ele ia estava ser sendo para morto a pelo morte, Evangelho, então, e ele não negou Jesus, e quando o pessoal estava ali preparando a morte dele, ele estava ali cantando, e assim, foi no momento da morte que ele compôs esse hino, e muitas pessoas nem sabem, né, a história do hino. ele Hum, conseguiu carregar a cruz até o final. Entregou caminhou para a verdade, morte por Cristo, né? Caminhou para a morte, mas verdade. carregando Cristo até o Para final, quem? né? Ah, Tem muitos, eu gosto muito dos hinos que falam sobre a cruz, porque é é, uma verdadeira vida de evangelho, né? O que a gente vai falar é é isso, é verdade. carregar até o final. É experiências únicas, mas são experiências dolorosas. Não são experiências fáceis, né? Mas o final a Muitas gente sabe pessoas que é grandes querem, vitórias. como diz, o reino, mas não quer a cruz. Jesus, ele carregou a cruz por causa do reino, né? Não foi nem pelo reino, foi por causa do reino que ele veio. É, Ele negou o próprio reino dele, né? é. Então, Para carregar a cruz. verdade. Eu acho Então já isso vamos demais. abrir, né, o nosso tema para eu poder passar a palavra para você ministrar aquilo que o Espírito Santo tocou no teu coração. Hoje o tema da nossa live vai ser Tome a sua cruz, né? Baseado na palavra de Lucas, né, no capítulo 9, versículo 23. E nós vamos falar, comentar, meditar nessa passagem, né, de Lucas, capítulo 9. Está aqui a minha grande amiga. Nós moramos longe, mas o nosso coração está bem Mas próximo, bem unido. Como é bom.
Como é bom ter você como minha irmã em Verdade. Cristo. E vou deixar a palavra para você estar Também aí amo muito. ministrando, falando aos nossos corações. Vou estar aqui só na concordância. Amém, amém. É, vamos lá, então, é Lucas capítulo 9, Evangelho de Jesus que escreveu o doutor Lucas, capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a tua cruz e siga-me. Como eu te disse aquele dia, quando o Senhor ministrou ao meu coração essa mensagem, eu estava passando por um momento de crise decepcional, digamos assim. Foi uma decepção, mas na realidade, depois do acontecido, eu fui ver que não foi uma decepção, foi um aprendizado. A gente passou por um momento de liderança, né? Hoje a gente é líder pela misericórdia de Deus, e a gente, como líder, a gente sempre tem que ser exemplo, a gente não pode muito fraquejar, né? E às vezes a gente sente muitas coisas, há um sentimento muito avulso sobre isso, e a gente, como líder, nós na posição de liderança hoje que a gente está, a gente não pode demonstrar muito, né? A gente tem que saber lidar com todos os processos, seja eles bons ou ruins. E eu, infelizmente, no meu sentimento de, poxa, por que foi assim? Por que não foi daquela forma? Eu deixei me levar pela emoção, né? Foi um momento de emoção, de frustração, porque eu esperei uma atitude e veio outra, né? Eu esperei uma atitude e veio outra. E aí eu fui expor a minha situação para a pessoa, né? Eu acredito até que ela vai assistir a live e a gente já se acertou sobre isso, já conversou sobre isso. Para eu chegar hoje aqui e falar sobre isso, eu tive que passar. Né, porque eu acho interessante de evangelho, do evangelho de Jesus, é que muitas pessoas hoje querem pregar, mas não querem passar, né? Querem estar no lugar que hoje nós estamos, mas não querem viver a vida que a gente vive. E aí, naquele momento, eu falei o que eu achava que eu deveria falar, a pessoa também expôs a situação dela, e eu fiquei com o coração fechado. Falei, mas não pode, a gente, meu Deus, e fiquei uma semana ruim. E conversando com a minha irmã, ainda bem chateada, ainda com o coração fechado pela situação. Conversando com a minha irmã me perguntou assim, aí eu expus para ela a situação, minha irmã me perguntou assim, como você tá? Na hora, o Espírito Santo ministrou meu coração, mas foi assim, ó, imediato, foi algo assim, sobrenatural, muito rápido. Depois de uma semana com o coração bem fechado, o Espírito Santo ministrou o meu coração assim, diga para ela que você está bem, porque evangelho é cruz e não troféu. Evangelho é cruz e não reconhecimento. Quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração essa palavra, meu Deus, abriu-se assim um leque de visões espirituais totalmente diferente daquilo que eu entendia que ser evangelho. E olha que nós estamos aí caminhando à beira de 30 anos de evangelho, né? Vamos colocar aí que a minha caminhada está beirando praticamente 30 anos de evangelho. E olha aonde que o Espírito Santo foi ministrar o meu coração. 30 anos ouvindo Jesus, ouvindo sobre Mas Jesus, isso está na ouvindo nossa sobre o natureza Evangelho. humana, né, Mariana? Ó, a pessoa ela pode ter 60, 80 anos de caminhada com, né, no Evangelho, né, com Cristo, mas nós temos aquela genética de Adão, né? De muitas vezes, e muitas vezes Isso, a gente infelizmente. sente na carne, né? Não tem como, por mais que a gente viva, né, tenta viver o evangelho, mas nós somos carne, nós somos sensíveis a passar por todas essas situações, né? Sim, e a gente cresceu ouvindo, assim, eu falo que a gente cresceu ouvindo, cresceu, eu falo assim, espiritualmente mesmo, ouvindo tantas as vezes, quantos pregadores, quantos irmãos, pastores ministraram, anos de evangelho não salvam, e é realidade. Porque anos de carreira não demonstra que você vai ser vitorioso no final. Quantas vezes nós estamos aqui
vivendo isso aí, ó. Eu falo por mim, eu tô com 30, fiz 32 anos, dia 12 agora. Tem 30 anos que eu ouço sobre Jesus, porque na minha infância foi sobre Jesus. Eu ouvi sobre Jesus. Eu aceitei Jesus me batizei com 12 anos, mas eu ouvi Jesus desde pequenininha, né? Então, assim, eu cresci ouvindo quem era Jesus, os feitos de Jesus, vivi experiências extraordinárias, libertações, assim, extraordinárias, mas a ponto de fechar o meu coração. Num momento de emoção, um momento que eu achei que eu estava certa. O Senhor ministrou ao meu coração, o evangelho não é troféu. E aí, às vezes, nós olhando para a palavra, eu vou muito na vida de Paulo. Paulo, ele foi rejeitado em todas as cidades que ele passou. Todas. Depois que ele se converte a Cristo, depois que ele tem o encontro de Cristo ali no caminho para Damasco, que Cristo fala com ele, Jesus vai deixar bem claro para ele, vai dizer assim, agora você vai saber o que é sofrer por causa do meu nome. Se antes, ensinado aos pés de Gamaliel, ele achava que tinha todo o conhecimento que poderia, porque eles, né, 4 línguas ele falava fluentemente, poliglota, né? E quando ele ia matar os cristãos, perseguir os cristãos, Paulo ia com cartas, conhecimento. Nossa, eu sou o cara, digamos assim. Quando ele tem o um encontro com Cristo, que ele vai entender que ele não é nada. Quando ele começa a carregar a sua própria cruz, que ele vai entender o que é ser alguém de verdade. E eu acho lindo que ele vai dizer assim, eu vivo não mais por mim, mas Cristo agora vive em mim. E o evangelho é isso aí. Se você for pegar a história de Paulo, você vai ver um homem rejeitado pelos próprios irmãos em Cristo, pelos próprios discípulos de Jesus. Você vai ver ele orar por alguém, né? Como ele está lá em uma certa altura da sua vida, o Espírito Santo clama, vai para ele, fala para ele, passa a Macedônia, alguém está clamando lá em Macedônia, o Espírito Santo ministra lá. Quando lindo, ele vai, lindo, 16, 17. Quando ele vai a Macedônia, ele primeiro encontra aquela mulher que vendia púrpuras, ele ora por ela, ele liberta a vida dela através de Cristo. Logo em seguida ele vai encontrar Lídia, né? Ele encontra Lídia. Logo em seguida ele vai encontrar aquela jovem que está endemoniada, que reconhece, né? Que diz que o caminhar dele é diferente. Que ele faz por ela, ora. Ela é liberta na hora. Onde é que Paulo vai parar? Ele não vai parar num troféu. Foi isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Os feitos que Paulo fez através de Cristo não gerou para ele reconhecimento, ao contrário, gerou prisão. Mas carregar a cruz quando é isso, Paulo, né? Significa sofrimento e mas o foco tem que ser esse, porque hoje, Ciene, as pessoas querem reconhecimento. Se não me derem oportunidade no cartaz, eu não vou pregar. Se o meu pastor não me enxergar, o meu ministério, mas eu tenho um ministério tal, eu sei que eu tenho chamada para isso, mas se o meu pastor não me enxergar, eu saio dali e vou para outra igreja. Eu falo com meu marido, falo com ele assim, eu sempre tive dificuldade para falar assim ao público, para falar assim em redes sociais, principalmente rede social. Mas em 2021 o Senhor me chamou a pregar justamente nessa minha dificuldade, que eram as redes sociais. E eu fui tão criticada que o povo começou a achar que eu queria me aparecer, ficar famosa, ganhar dinheiro, qualquer outra coisa do tipo. E eu falava assim, Senhor, tu sabes, foi o Senhor que me chamou. Mas eu passei por uma situação também, você estava falando aí sobre essas provas que a gente passa na vida, e recentemente eu passei por uma situação, Mari, em que eu me encontrei assim, devastada. Eu falei, Senhor, não vou ter condições. Eu, às vezes, abria lá e pregar, fazia. Às vezes as pessoas falavam assim, não, olha a carinha dela, ela tá bem.
mas por dentro eu estava toda quebrada. Eu falava, Senhor, eu não tenho condições. E aí surgia aquele espírito maligno falando, não, você não é capaz, não é digna, quem é você para pregar? E eu me sentia assim, e eu falava, Senhor, quando eu perdi o Jardel, meu irmão, eu falava, Senhor, meu pai morreu cedo, jovem, com 56 anos. Meu irmão morreu com 36. Não sei se eu vou ter a oportunidade de ver meus cabelos embranquejar. Mas uma coisa eu sei, eu quero ser útil no teu reino. E quando eu coloquei esse propósito no meu coração de ser útil, Isso. tantas lutas Mas aí, surgiram, e aí deixa eu contar rapidinho. E aí, sabe o que o Senhor me fez lembrar? Da panela. Ele falou, e veio em meu coração o seguinte: a panela para você é útil, mas para ela ter a serventia dela, ela tem que ir para o fogo. Para mim poder comer um arroz gostoso, um feijão, um bacá, ela tem que ir para o fogo. E assim é a nossa vida. Nós vamos para o fogo e somos provados a todo instante, não é verdade, Mari? até porque a aprovação que a gente entende como provação para Deus é aprovação. Né? Quando nós estamos sendo forjados, porque eu digo que a gente é forjado por Deus, nós precisamos ser lapidados por Deus. Mas essa lapidação sofre, é sofrimento. Né? E quando eu digo que evangelho é cruz, se você for estudar o texto do que é um crucificado, é alguém que todo mundo olha e Ai, diz meu assim, ele é Deus. merecedor daquela cruz. Ele é alguém que todo mundo olha É e um diz assim, criminoso. pecou, por isso que está ali. Criminoso. É um ladrão, ou é vamos colocar nos dias de hoje, ou ele é um estrupador, ou ele é um matador, ou é alguém terrível, não é alguém comum. E Jesus, ele se fez como esse daí. Esse foi o evangelho de Jesus. Só que aí que mora o segredo. Para as pessoas, a cruz de Cristo significava vergonha. Para as pessoas em si, significava humilhação. Mas séculos depois, nós, a igreja atual, entenderíamos a salvação de uma nação. Evangelho com cruz não é renúncia apenas, é você entregar a salvação a alguém. Você está levando salvação a alguém. Quando nós vivemos o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo, você está dando oportunidade para Verdade. também alguém ser salvo. Como Cristo. Cristo se despiu da sua glória, ele era rei, ele não precisava passar pelo que ele passou, mas ele resolveu passar por causa da salvação que ele queria para nós, né? E hoje é como eu digo, hoje mesmo eu estava vendo, está até acontecendo. Eu não acompanho muito a internet, não, mas alguma coisa eu vejo, uma coisa ou outra eu vejo, e está acontecendo hoje um acontecimento no meio evangélico que acho que chama Não, vou Troféu falar, Gerando vou falar. Salvação, alguma coisa assim. Conhecimento sobre cantores, pregadores, alguma coisa assim. Eu acho, como diz, a gente não está aqui para julgar nem condenar ninguém, mas aonde fica Cristo nesse reconhecimento? O meu pensar é isso. As pessoas cantam hoje com a voz linda delas e são reconhecidas. E Cristo está onde? Porque João Batista vai dizer o seguinte: que cresça ele e eu desapareça. Que ele apareça e que eu desapareça. Então, o meu nome não Ah, precisa chegar, mas o se mais o de Jesus chegar, importante. já está valendo. Quando a gente vai orar por alguém, por exemplo, um processo de libertação, não é você que ora, é o Espírito Santo que intercede. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É como se a nossa oração fosse transformada daqui para lá. E a resposta vem com perfeição, porque estamos sendo sinceros, né? E sofrer por Cristo é isso aí, é você não ter A nome. Quem Bíblia é a mesmo fala que Mariane? nós Não, iríamos eu sofrer nem por sei causa do quem é. nome dele, Mas, né? mas o Jesus que a Mariane carrega, eu sei quem é ele. Ele veio aqui na minha casa, ele me curou, ele me libertou, ele me salvou, né? Então, o evangelho é isso, é você sofrer.
mas é sofrer sabendo. Tudo nas nossas vidas tem uma recompensa. Toda verdade. obra que nós fazemos tem uma recompensa. Não sofrer, eu vou ficar chorando eternamente? Não, vai passar, aquele momento ali vai passar. Né? O que a gente tem que aprender é tirar lições disso daí. Qual é a lição que eu aprendi que nessa última lição que o Senhor me ensinou que eu não estava certa, não tinha certo ali nem errado. Tinha apenas um momento emotivo de aprendizado Você falou uma que o Senhor fez palavra transformar em importante aí. A aprendizado. gente, como cristã, nós temos que aprender, né, a separar o que é emotivo e o que é espiritual. Eu mesmo, nesse processo que eu passei, né, tive um processo de depressão por uma situação que aconteceu comigo, mas eu não deixei transparecer para ninguém. Quando eu vi que o negócio, que eu não estava conseguindo mais, chamei meu marido e falei assim, ora, porque o negócio está feio. Se você não me ajudar em oração, não sei o que vai ser de mim. Mas eu aprendi nesse processo todo que eu passei, eu aprendi a não jogar a culpa no outro, porque a gente tem esse negócio de Adão, né? Ah, não, Senhor, é por causa dessa mulher que tu me deste. Eu aprendi, sabe? Eu aprendi a não Isso ser aí como Adão. Eu falei é assim, Senhor, eu não quero colocar a culpa em ninguém, porque eu, na situação que eu estava, falei assim, gente, meu Deus, não parece ninguém para me fazer uma visita. Eu estou numa situação, eu falava assim, não aparece ninguém para me estender a mão e orar junto comigo. E aí o Senhor permitiu que eu passasse pelo deserto sozinha, as pessoas que eu considerava amigas, que eu achava assim, não, elas vão morar junto comigo, me abandonaram. E eu falei, Senhor, me ajuda. E quando eu pensava em receber uma visita, o Senhor colocou uma pessoa na minha vida, nem evangélica ela é. Ela estava passando por uma situação de enfermidade e a filha dela me encontrou na rua e falou assim, ei, mamãe tá, teve um AVC, ela tá lá em casa e tal. E aí eu pensei, não vou falar com ela que eu vou, porque se eu falar que eu vou, tem que ir. E aí, no sábado que eu tinha, o sábado é o dia que eu tive para fazer minhas coisas aqui em casa, né? E eu só pensando nela, eu falei assim, vou parar tudo. Porque muitas vezes a gente fala assim, não fui porque não deu tempo. Não. Eu pensei, vou parar tudo e vou lá. Eu sei que eu precisava de uma visita, como ninguém está me visitando, ninguém veio aqui me ajudar, eu vou ajudar essa pessoa. E eu falei assim, mãe, vamos lá fazer essa visita. E quando eu fui lá, nossa, ela não esperava pela minha visita. Ela ficou tão alegre, tão alegre. E eu me alegrei com a alegria dela também. E eu me Isso é senti evangelho. também abraçada por ela, sabe? E o Senhor me fez entender que muitas vezes, quando nós pensamos que nós estamos precisando, é hora da gente nos doar, né? Muitas vezes a gente se coloca como coitado, como vítima, e eu aprendi, não, eu não quero ser assim. Eu quero ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor, sem murmuração, né? Eu estava meditando em Abacuque 3, Ontem, gente, o que eu aprendi com Abacuque, porque Abacuque ontem, ontem foi ontem. Acho que foi ontem que eu ministrei aqui na igreja e eu disse sobre o profeta Elias. Foi ontem mesmo. E o profeta Elias, se você olhar, ele foi chamado em um tempo de escassez. Em um tempo em que Israel estava contra o próprio Deus. Em um tempo em que Israel estava revoltado praticamente com o Senhor e adorando outros deuses. Deus levanta o profeta Elias, chama ele. Ele diz que ele profetiza que não vai chover e o Senhor manda ele para onde? Manda ele para a beira do Querite. Lá no Querite o rio vai secar, porque a água que ele profetizou, peraí, é algo assim. Mas, Senhor, é como eu vejo ele falando, é como se eu pudesse ver. Senhor, eu falei que não ia chover, então o rio vai secar? O Senhor me manda para a beira de um rio? Eu vou beber o quê? Né? Se o Senhor disse que não, que assinou embaixo, eu vou fazer o quê? Né? E ali o Senhor alimenta ele, o Senhor dá a ele a providência, enquanto o Querite não secou, ele estava ali, sendo saciada a sua sede e a sua fome pelo corvo. O Senhor manda os alimentos, né, pelo céu. Mas o interessante é
que quando seca o rio, Deus manda ele sair, ele levanta e vai, ele não para de ser o Elias profeta. Ele continua andando, ele encontra uma viúva que já estava para morrer, né? E a Bíblia vai dizer o quê? Que ali Deus usa ele para transformar, né? Para orar e multiplicar. O azeite multiplica, a farinha multiplica. Mas se você observar, ele não deixou de Muito forma alguma de interessante, parar né? a Sabe o que eu caminhada. vejo nisso aí? A providência de Deus. Olha, parece que tá dando tudo errado. Ele chegou numa casa, numa situação que a mulher estava numa situação pior que a dele. E a provisão? Mas ele não parou, ele não deixou aquele momento. Só que aí você vai observar que uma certa feita ele vai sentar debaixo de um pé de zimbro e falar: Senhor, chega. Chega, porque eu fui lá, eu profetizei, o Senhor fez acontecer, mas Acabe não quer saber disso do Senhor, ele quer mandar me matar, Jezabel quer me matar, e eu estou sendo profeta, mas é para mim ser morto. Mas É. evangelho de cruz é isso aí. É você estar profetizando para as pessoas, você está ali sendo profeta numa geração difícil, trazendo um alimento para alguém, as pessoas rejeitar e ainda querer até te É, matar. e nós sofremos todos os dias isso, né? Tem gente que olha para a gente e fala assim: quem é ela para pregar o evangelho? Quem é a Mariana? Quem é o Alciene? E nós estamos como o profeta Elias, apenas obedecendo o chamado. É o que eu preguei aqui domingo, não foi nem ontem, não foi domingo, eu falei sobre isso. Falei, irmãos, vai chegar momentos que nós vamos fazer como Elias mesmo. Vamos olhar e vamos falar, Senhor, chega. Mas aí a Bíblia vai dizer o quê? E o Senhor deu ele um sono profundo e enviou um anjo para Aleluia. alimentá-lo. No meio no meio do desespero por ser profeta num tempo difícil, o Senhor providenciou um alimento para ele e diz para ele: Elias, coma desse pão e beba dessa água, Aleluia. porque a sua caminhada ainda é longa. E a gente vai ver lá em Reis, capítulo 19. Se você ver o capítulo 20, o primeiro versículo do capítulo 20 vai dizer o seguinte: E Elias comeu e bebeu e É a andou 40 palavra. dias. 40 dias. Ele teve força para andar 40 dias Meu até o Deus. Monte Horebe. Então, evangelho de cruz é você sofrer, mas é a É, providência do Senhor chegar também imediato. Eu digo que quando a gente é não pode verdade. mais, é aí que o Senhor entra em cena. Quando as nossas forças realmente estão se acabando, o Senhor envia o socorro, como Davi olhou e disse: O meu socorro vem do Senhor. Não vem da irmã Otiene, não vem da irmã Mariane, não vem do pastor, É não vem, não, verdade. vem do Senhor. Porque quando vem do Senhor, a gente faz como Elias, a gente tem força para caminhar. Alimenta e caminha. Não para, né? Então, como eu disse, como o Senhor ministrou meu coração, que é cruz, mas é uma cruz que Verdade. também tem recompensas, tem forças, né? Nós temos forças para carregar a nossa cruz. Nós vamos ter graça de carregar a nossa cruz e entregar até o final. Fala, Senhor, aqui, ó, eu fiz lá o que o Senhor pediu, a sua obra, e tá aqui. Agora é com o Senhor. A parte final aí é com Deus. A recompensa vem dele, não vem nós. Não vem nós. Todo o É, esforço que nós fazemos ainda é pouco. é Tudo que nós verdade. falamos ainda é pouco. Engraçado que eu Né? tava. E a gente vê. Não, eu ia Pode falar, falar que pode domingo eu estava na igreja, concluir. a pastora pregou falando sobre Neemias, né? Eu amo Neemias. Depois vamos combinar de falar sobre Neemias. E tem uma Vamos, eu mensagem tenho muito uma mensagem forte profunda. de E quando a Neemias. gente está na obra do Senhor, sempre aparece uns Tobias, ai, gente, eu sou péssima com o nome. Sambalate, né? Tobias, Sambalate, são três, né? Sambalate, Tem um outro, Sambalate, Gerson. Tobias. Não. Bom, Essa era filho de esse povo, Moisés. é, É vou Sambalate, resumir nesses dois. tem mais um lá mesmo. Gente,
E Neemias lá fazendo a obra e tu trabalhando conforme, né, o que ele havia sentido no coração, né, de reconstruir os muros de Jerusalém, de Israel. Vem esse povo para tirar ele do propósito e ainda pior, e ainda a defamar a imagem de Neemias, porque quando a gente está fazendo a obra, tem gente que fala assim, não, mas não, ela tá com más intenções, tá querendo se aparecer, tá querendo tá se achando, né? Igual Neemias falaram, não, ele tá querendo ser o rei agora do pedaço. E a gente vem encontrar no nosso caminho pessoas desse tipo que fingem fazer parte do nosso meio, mas na verdade está extremamente incomodados com a obra que nós estamos fazendo. E a gente não pode parar. Mas é aí que tá. Você vê que essa parte que você falou tá lá para o capítulo 6 em diante. Se nós vamos retroceder lá no capítulo 1, a história começa dizendo que Neemias servia ao rei, era copeiro do rei. Estava no rei, todo dia estava lá no reino. E o rei observava ele todos os dias. Vai chegar o irmão de Neemias e vai trazer uma notícia sobre Jerusalém. E a notícia que ele dá é que Jerusalém está destruída. Os muros foram derrubados. Jerusalém está pegando fogo, porque tinham invadido Jerusalém. E os que restaram estão todos feridos. Neemias está servindo ao rei, está servindo ao palácio, mas ainda era servo de Deus. E a Bíblia vai dizer que Neemias recebe a notícia. Ele senta, chora, lamenta, jejuma, ora e se levanta. Então, a nossa caminhada, como eu disse, carregando a cruz, é momentos difíceis mesmo. Mas a nossa atitude diante do momento de crise que vai fazer com que nós fomos guiados pelo Senhor. Porque quando Neemias chora, lamenta, ora, jejuma e se posiciona, o rei olha para ele e fala assim, tem alguma coisa errada com você. Alguma coisa está diferente aí em você. Porque você me serve todo dia, eu estou te vendo aqui. Aí ele vai dizer para o rei, como é que eu posso estar alegre se todo o meu povo está sofrendo? Como que eu posso estar alegre que servindo ao rei se o meu povo está sofrendo? Aí o rei, é como se fosse, vou colocar nas nossas palavras, é como se o rei virasse para ele e dissesse assim, o que eu posso fazer por você? Porque carregar a cruz de sofrimento vai ter momentos de dor, momentos de choro, a sua família às vezes vai passar por situações difíceis, mas se nós agirmos dentro do padrão que o Senhor pede, que é não se desesperar com o momento. Ele chorou e orou. Ele chorou muito, mas ele jejuou e orou. E foi até o rei. Aí o rei vai dizer para ele, ó, pega cartas, vou escrever cartas para você, você envia todos os governadores, que aí vai chegar mais para frente. Você envia todos os governadores para te ajudar, mandar material para você trabalhar. Mas tem um detalhe. Eu só vou te liberar se você falar para mim quanto tempo é que você vai ficar lá, porque eu preciso de você aqui. Então, servir ao Senhor é isso aí, vai passar momentos de crise mesmo. Vai existir momentos de dificuldade mesmo, vai sim, porque Jesus não nos deixou enganado. Jesus disse assim, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a nós é isso aí, é entender que não vai ser só sorriso todos os dias. É entender que nas nossas lágrimas o Senhor também trabalha. É entender que nas nossas rejeições o Senhor também está ali cuidando de nós. Porque você acha que o Senhor enviou o Espírito Santo para quê? Para nos consolar nos momentos difíceis, né? E pregar outro evangelho é um evangelho mentiroso. Quem vai pregar outro tipo de evangelho está mentindo. E quantas coisas a gente... Não, você vem que Jesus restaura o seu casamento, você vem que Jesus te dá a chave da casa. Claro que ele faz isso. Claro, o Senhor está pronto para restaurar mesmo o casamento. O Senhor está pronto para te dar a chave da sua casa. Tá. Mas quando nós viemos a Cristo, nós temos que vir por amor. Sabendo
sabendo que esse amor vai fazer com que o mundo nos Verdade. rejeite, porque o mundo rejeitou ele. Então, não temos que esperar abraço de todo mundo. Quem dera, né? Se a gente esperasse, nossa, era tão gostoso. Eu esperar um abraço seu, para mim é muito fácil, porque eu sei que você gosta de mim, eu sei que você, no momento de crise, você vai querer me ajudar. Mas se você me rejeitar esse abraço, o que eu faço com essa rejeição? O que eu faço com a rejeição daquele que eu tanto espero algo? É entender que falhas é do ser humano mesmo. E que eu tenho que esperar é do Consolador. Ele sim está comigo todos os dias, todos os momentos. Agora, nós vamos ser falhos mesmo, infelizmente. De colocar as nossas expectativas no no homem, né? Na humanidade. Sendo que nós temos que colocar toda a nossa esperança em Deus, né? Porque senão vamos nos frustrar, vamos mesmo, sabe? Então, assim, o dia que nós pararmos de sofrer, nós não temos evangelho de Jesus. O dia que acabar o sofrimento, não tem mais Jesus. Não tem. Porque sofrer com Cristo ainda é ganho. Ele diz isso, sofrer comigo ainda é lucro. Mateus, as bem-aventuranças lá que Mateus escreve, é bem-aventurado aquele que sofre perseguição. Bem-aventurado aquele que é rejeitado. Bem-aventurado aquele que é apedrejado. Bem-aventurado é aquele que é humilhado, aquele que chora, aquele que não tem, Amém. por causa do amor de Cristo. Estamos felizes ainda sendo rejeitados. Se o nosso nome hoje não está no cartaz, não tem problema. Sabemos que o Espírito Santo está nos vendo. O interessante de nós imaginarmos evangelho e cruz é que se eu dobrar o meu joelho aqui agora, ou se eu estou sentada, ou se eu me levantar, o Senhor está me ouvindo. Muito importante. Você havia falado comigo também na nossa conversa, falou no início sobre tem gente que acha que pregar quer carregar um troféu, né? Não. A gente, muitas vezes, a gente prega, não é para ser visto, não é para ganhar uma medalha e colocar no nosso pescoço. Nós pregamos o evangelho porque, primeiramente, é um mandamento, né? E nós somos chamados a pregar o evangelho. É um chamado, nós temos que testemunhar o evangelho a todo momento em nossa vida. E eu percebi uma coisa que me fez sofrer muito no nosso meio cristão, evangélico, há pessoas que se fingem, que vestem, né, essa capa do cristianismo, mas para enganar, para prejudicar outras pessoas. E sonho. Sim, hoje não se estuda mais a Bíblia, assim, para pregar. Eu falei isso ontem com a irmã. A palavra do Senhor, ela é preciosa às nossas vistas. A Bíblia diz que ela é preciosa às nossas vistas. Mas vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais acesso a ela. Aí vai ficar guardado, é o que você tem aqui, ó. E aí? O povo parece por quê? Porque não tem conhecimento da palavra. Ontem a irmã falou comigo assim, vai estar o pastor fulano de tal pregando aqui. Eu falei, eu não vou, eu não gosto. Eu sou clara em dizer isso. Por quê? Cada um tem uma opinião, mas por que eu não gosto? Porque não usam a palavra, usam o que sabem. E eu saber sobre isso aqui, eu posso saber, mas viver o conteúdo disso aqui que é o interessante. Claro que a gente não vai dar conta de viver letra por letra, quem dera. Mas eu pegar o meu conhecimento e aplicar para trazer glória para o homem, eu não consigo ver esse evangelho. E os troféus que eu vejo são isso. Você vê aí, pode pesquisar na internet o tanto de pregador que tem. Tem pregador que bate, tem pregador que amacia, tem tudo quanto é gosto. Mas é raro você achar um pregador que verdadeiramente fala de Cristo. Você conta nos dedos. Você pode contar nos dedos. É a mesma coisa do louvor. As pessoas querem voz, mas não querem a canção verdadeira. Né?
eu cantar aqui sobre vai ter vitória, você vai ter vitória. Às vezes você está passando por um momento difícil e Deus vai me usar para dizer que você vai ter vitória. Mas quando é que essa vitória vai chegar? Será que eu tenho uma data? Será que eu tenho? Não tenho. Então, assim, todo mundo sabe que vai ter vitória. Deserto vai passar. Eu sei que o meu deserto passa. Mas o reconhecimento, quando eu digo que eu imagino que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é isso. As pessoas querem usar o seu conhecimento. Não querem deixar ser usadas pelo conhecimento de Deus. Eu não posso usar o meu conhecimento para eu chegar aqui e falar o que eu acho que eu acredito. Não, eu tenho que pegar a palavra e dizer, irmãos, é assim. É assim que se segue. Padrão bíblico é esse daqui. Gostou ou não gostou? Como diz, gostou como não gostou, com mais pouco, que sobra mais que nós comemos. Então, evangelho é isso aí. É você dizer assim, ó, se você não renunciar ao seu pecado, você realmente vai ficar aqui nessa terra. E o anticristo vai governar sobre você e você vai morrer e vai para o Você inferno. falou a palavra-chave para a gente encerrar nossa live, que já está quase, né, dando uma hora, né? Mas você falou a palavra-chave, é renunciar ao pecado. A pessoa quer ver como a fachada, né? Que é cristão. E a gente está vendo muitos, né, simpatizantes, né? Do mundo gospel, né? Essas pessoas famosas, né? São simpatizantes e tudo. E até dizem que são evangélicas. Mas a renúncia mesmo, né, do pecado para viver uma vida em Cristo, não querem. Não quer, por isso que Jesus disse, toma a sua cruz todos os dias, negue a você primeiro. E negar a nossa vontade não é fácil mesmo, não. Não é, não. Se o Espírito Santo não realmente estiver conosco, nós vamos pecar mesmo, vamos errar mesmo. Mas ele é misericordioso, nos ajuda, nos guia, nos consola, Olha, nos dá vou direção. deixar aqui Filipenses capítulo 2. Olha, que lindo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Ou seja, o próprio Cristo se esvaziou de si mesmo, negou-se a si mesmo para fazer a vontade do Pai. É isso aí. Então, o modelo é Cristo, não é o irmão, não. Eu sempre falo isso, irmão, não olha para o homem, não, que a gente que falho. Hoje eu tô aqui, amanhã eu, pela minha falha, eu posso não estar. Né? Até um segredo, eu aprendi isso bem cedo na caminhada. Quem me ensinou foi o pastor Luiz. Ele sempre falou isso comigo. Sempre ele falava isso comigo. Mariane, de que você for orar ao Senhor, ore da seguinte forma. Ele me ensinou isso, não esqueça disso. Se você porventura cair, vai acontecer, pode acontecer, você está sujeito. Mas peça ao Espírito Santo para não te deixar caída. Ele sempre me ensinou isso. Nunca esqueci. Ele sempre falava isso comigo. Ore dessa forma. Não ore, como diz, tem orações que a gente faz, né, que vai ser um momento de crise mesmo. Eu posso cair. Porque a Bíblia diz que está sujeito ao homem cair. Adão caiu, o primeiro Adão pecou. Né? O segundo Adão foi perfeito, que foi Cristo. Né? A primeira Eva errou, a segunda Eva está sendo abençoada, que somos nós. Né? Nós estamos errando. Então a oração tem que ser essa, Espírito Santo. Se porventura eu errei, se eu magoei alguém, se eu porventura saí ali do foco um pouco, me tira de volta e traz para o caminho. Me tira de lá, não deixa eu no pecado do adultério, não deixa eu na fornicação, não deixa eu lá não, porque pode acontecer. Não pregando o evangelho perfeito também, que vamos, nossa, então é assim, então não vou. Não, eu posso estar aqui hoje, amanhã, infelizmente você pode ouvir, a Mariana errou. Mas o mesmo erro que eu cometi, eu tenho que aprender. Espírito Santo, me tira de lá. Não deixa eu cair ainda não. Porque a Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Né? Então, vamos aprender a ser misericordiosos. Né? Uns com os outros, uns para com os outros. Porque foi isso que Jesus ensinou.
Não Jesus, existe ninguém coisas perfeito, né? lindas. Não, não. Perfeito foi Cristo, e Quem nem assim dirá ele foi nós, aceito. meros mortais? Mas é não desistir. Segredo, eu fui ministrada essa semana por um pastor na igreja que eu sempre visito aqui, e a irmã mandou para mim, é a verdade. Permanecer para crescer. Quem Amém. permanece, cresce. Né? Então, nós permanecemos, vamos crescer. Crescer, como quando a gente fala, não é de nomes, né? Mas crescer no Evangelho de Verdade. Cristo, espiritualmente aprendendo. Nossa, é muito gostoso. Aprender Ah, com o não tem Espírito não. Santo é nada melhor. Ele é o melhor professor que existe, Não. viu? E é o melhor consolador também. Nossa, é isso que é o mais rico ainda no Evangelho de Cristo. Verdade. Temos um Mariana, eu consolador a queria nosso que você favor. orasse por nós, né? Pelas pessoas que entraram, né? A irmã Leia comentou aqui, né? Na nossa live, teve outras pessoas que entraram também. Eu gostaria que você, a cantora Marlene Cândida, teve, deixa eu ver aqui outras pessoas. Maria Lúcia, Teve a irmã lá do Paraná, a Leidian irmã Vieira, Leidian, Antônio ela, e outras pessoas. o irmão Elcio, lá do Paraná, Oh, um abraço para todo mundo do maravilha. Paraná. E outras Deus abençoe. pessoas que vão assistir também, né? Então, Nós vamos vamos pedir a orar. Deus para abençoar, né? Derramar sua graça, seu poder sobre nós. Amém. Pai, é em nome de Jesus que nós entramos na tua presença, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Te agradecer pela oportunidade de aprender com a tua palavra, de aprender com o nosso amigo Espírito Santo. Que o Senhor nunca deixe faltar a nós o conhecimento dos seus, Pai. Pois é o conhecimento do Senhor que vai fazer com que nós vençamos o dia mal, que a nossa cruz se torne mais leve com o conhecimento do Senhor, Pai. Aqueles que estão afastados do teu evangelho por uma decepção, Pai, eu quero ministrar sobre a vida deles agora, Senhor, que o Senhor vai visitá-los nessa noite. Aqueles que estão, Senhor, passando por um momento de frustração, que a tua presença possa ir lá, Espírito Santo, e pegar na mão deles, Senhor, e trazer de volta, Pai, Senhor, para a tua presença. Nos dê força, aquele que está de pé, que o Senhor possa Sim. cuidar para que nós não venhamos cair. Mas, Senhor, se porventura, Senhor, pecarmos contra os céus, pecarmos contra o Senhor, que o Senhor possa nos tirar do pecado, que o Senhor possa nos livrar e nos perdoar do nosso erro. Senhor, em nome de Jesus é a oração que eu faço ao Senhor, agradecendo por tudo, em nome de Amém. Jesus. Graças a Amém. Deus. Amém. Deus abençoe sua vida, Mariana, sua família, seu marido, seus filhos. Amém. A você também, sua casa, seu ministério. E todos que nos assistem e vão nos assistir, que o Senhor possa derramar Amém. Em ricas nome de bênçãos em Jesus. nome de A live Jesus. vai ficar salva aqui no YouTube, no Facebook e também lá no YouTube, não está escrito na Bíblia. Então, quem não se inscreveu, se inscreve, compartilha, abençoa a vida das pessoas com essa mensagem poderosa. Deus Amém. Fica com abençoe. Forte Deus. abraço. Tchau. Amém.